Então, galera das letras, trazendo hoje uma resenha de um livro de não ficção, algo que não é muito comum aqui no canal, embora eu goste muito de ler não ficção, mas eu acabo trazendo poucas resenhas, vou tentar trazer mais. Eu vou trazer hoje a resenha de Do Paraíso e do Poder, do Robert Kagan. Robert Kagan que é um especialista em geopolítica, especialmente as relações dos Estados Unidos com os outros países. Inclusive, ele trabalhou no Departamento de Estado dos Estados Unidos nos anos 80 e 90. Então, ele conheceu muitas administrações, tanto republicanas como democratas, e ele fala sobre como os Estados Unidos veem, principalmente a Europa. O título, né, do Paraíso e do Poder se refere à Europa, que seria o paraíso, e os Estados Unidos, que seriam o poder. É uma dicotomia que ele traz aqui no livro, justamente essa relação de força dos Estados Unidos e de fraqueza da Europa. Né? A Europa que passou, após o fim da Guerra Fria, por uma unificação, né, pela criação da União Europeia. Ele diz aqui que, inclusive, a Europa passou a se ver como esse arauto de um novo mundo de união, de paz, buscando sempre a reconciliação, enquanto os Estados Unidos se viram cada vez mais no papel de polícia do mundo, né, de poder moderador em relação ao restante do mundo, principalmente aos países que eles consideram como países delinquentes, ou o famigerado eixo do mal. E aqui ele vai falar sobre essa Europa que se enfraqueceu cada vez mais, enquanto os Estados Unidos se tornaram cada vez mais poderosos, se tornaram uma megapotência, né? A maior potência da história do planeta, né? Em termos de poderio militar. E ele vai falar aqui sobre justamente essa relação em que uma Europa que é um paraíso pós-moderno, ou seja, quase com que o cumprimento da promessa do mundo pós-kantiano, né, de um mundo baseado na razão, no direito internacional, enquanto os Estados Unidos vivem ainda num mundo hobbesiano, um mundo que precisa de um Leviatã para manter a força. E algo que eu achei interessante é que esse livro aqui foi publicado em 2003, ou seja, pouco depois do 11 de setembro e durante a campanha de George W. Bush para a guerra ao terror, né, as invasões ao Afeganistão e ao Iraque. E ele vai falar aqui o seguinte: o perigo, caso isso seja mesmo perigo, é que os Estados Unidos e a Europa possam vir a se tornar hostis entre si. Os europeus podem tornar-se cada vez mais estridentes nos ataques aos Estados Unidos, os Estados Unidos podem tornar-se menos dispostos a ouvir, ou talvez até importar-se com isso. Pode chegar o dia, caso ainda não tenha chegado, em que os americanos talvez não queiram dar mais ouvidos aos pronunciamentos da União Europeia do que dão os pronunciamentos da ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, e do Pacto Andino. E a gente vê que 23 anos depois é exatamente isso que está acontecendo. Por exemplo, na mediação para o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o Donald Trump está tentando fazer um acordo de paz sem mediação dos europeus, né, sem participação europeia. Ele simplesmente não dá nenhuma importância para o que os europeus pensam a respeito. Enquanto isso, os europeus, principalmente Emmanuel Macron, né, tentam a todo custo tomar um protagonismo que eles não têm mais. Isso se dá muito por causa do pacto que eles fizeram através da OTAN. Ele vai explicar aqui no livro que os Estados Unidos foram o primeiro país a tentar exportar a sua ideologia, a democracia liberalista, e os Estados Unidos tentam exportar isso desde o século XVIII, desde a sua fundação, enquanto que a Europa hoje tenta exportar a sua própria ideologia, embora não usando a força como os Estados Unidos usam. Os Estados Unidos são um país que mais participou de guerras nos últimos séculos, justamente porque ele tem essa certeza de que ele foi escolhido, né, como país para levar esse modelo, seria um modelo da felicidade para o restante dos povos do mundo. Enquanto os europeus acreditam que o caminho seja outro. Então é um livro que era atual em 2003 e ficou ainda mais atual porque as previsões que ele fez todas acabaram de alguma forma se cumprindo. Então quando a gente pensa que o Donald Trump seria um ponto fora da curva, você percebe aqui pelo livro do Robert Kagan que na verdade era previsível que em algum momento isso aconteceria. E se fossem outros presidentes, tanto democratas como republicanos, de alguma forma chegaria o ponto em que a Europa estaria tão fragilizada que os Estados Unidos passariam a sequer dar ouvidos a eles. E, inclusive, já teve presidentes dos Estados Unidos que pensaram sobre isso e pensaram dessa forma, como o Roosevelt, depois da Segunda Guerra.
Ele queria ignorar a Europa, deixar ela para lá, porque achava que era um grande problema para os Estados Unidos. Os países da Europa se fortaleciam e aí entravam em guerra, criavam guerras mundiais e os Estados Unidos tinham que intervir para tentar trazer a paz. Só que ele acabou sendo convencido a fortalecer novamente os países europeus por causa da ameaça da União Soviética. Então, para evitar o crescimento da União Soviética, os Estados Unidos acabaram criando o pacto para fortalecer os europeus e depois criando a OTAN. E acabou que, com o fim da União Soviética e, portanto, com os Estados Unidos como única potência, né, pelo menos provisoriamente, né, até a nova ascensão da China, que a Europa entrou num período em que eles achavam confortável viver no seu mundo de paz e justiça social, né, de benefícios cada vez maiores para a sua população, sem gastos militares, porque os gastos militares ficavam com a responsabilidade dos Estados Unidos. E enquanto isso, os Estados Unidos acabaram deixando de ver a Europa como um parceiro igualitário. A Europa passou a se tornar, talvez até na visão dos americanos, um determinado peso, né? Porque enquanto os europeus propagam a ideia de bem-estar social, né? de um estado de justiça social, os Estados Unidos acabam arcando com os gastos militares necessários para manter essa paz na Europa. Então é um livro muito interessante para a gente tentar compreender o pensamento por trás das tomadas de decisões, tanto de europeus como de americanos, e perceber que muitas das coisas que acontecem não vêm por causa do Macron, por causa do Donald Trump, mas sim são consequências de décadas de uma formação ideológica de cada um dos dois blocos econômicos. Isso é que vocês tenham se interessado pela leitura, é bem legal, é um livrinho curto de 110 páginas, mas que é bem interessante para a gente ver como é que ele projetava o futuro e como esse futuro acabou chegando na nossa época. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo Quixotado, o seu programa de geopolítica.